Oi, turma, tudo bem? Como vocês estão? Tá tudo certo? Olha, essa videoaula é para relembrar alguns conceitos que a gente viu sobre os grupos operativos. Vocês viram que a avaliação vai ser, vai compreender é, essa teoria, né, essa abordagem. A gente ainda não cobrei de vocês o psicodrama porque nós vamos ter outras aulas, né, para trabalhar essa teoria. Então, até o momento, na avaliação, o que vai contar são as aulas iniciais de definição de grupo, da contextualização, né, e as aulas de grupo operativos. Então, vou tentar, no tempo que a gente tem disponível essa semana, né? Então, vocês já tiveram de assistir a videoaula explicando o exercício. Então, vou tentar ser breve, retomando os aspectos principais, tá certo? E aí deixo sempre um canal de dúvidas aberto, né, com vocês. Vocês podem me procurar, qualquer dificuldade que vocês tiverem, algum assunto que não ficou claro, algum tópico que vocês gostariam de mais explicações. Então, assim, né, tô bem disponível para ouvir vocês, para ouvir as dúvidas de vocês, tá bom? Então vamos lá, recapitular alguns aspectos centrais do que a gente viu sobre os grupos operativos. Primeira coisa, o autor dessa teoria, então, foi Henrique Pichon Rivière. Ele desenvolve sua teoria, né, na Argentina, tá certo? Pouco depois do psicodrama. Então, se a gente for pegar historicamente, eles são quase na mesma época, né? Mas Pichon desenvolve essa teoria sobre os grupos operativos um pouco depois do Moreno ter criado, né, o psicodrama. Bom, definição principal de grupos operativos, isso todo mundo precisa saber, é que os grupos operativos são aqueles grupos centrados em uma tarefa. Então, são pessoas que se reúnem em torno de um objetivo comum, né, para a realização de uma tarefa. A tarefa pode ser a mais variada, né, possível. Então, a tarefa pode ser o uso contínuo de um medicamento, emagrecimento, aprendizagem de uma disciplina, aprendizagem de um esporte, novos hábitos, enfim, a tarefa pode ser, ela é muito diversa, né? Mas a característica em comum de todos os grupos operativos, até porque o nome já diz, né? Operar, executar, é realizar uma tarefa, tá bom? Essa é a característica central, aquilo que precisa estar bem claro para vocês sobre grupos operativos. São um grupo que se reúne, né, que tem como foco a realização de uma tarefa. Bom, outra noção importante, né, para os grupos operativos é que o grupo se reúne em função de uma tarefa, mas há sempre uma tarefa explícita e uma tarefa subjetiva. O que isso quer dizer? Existe uma tarefa, um objetivo, pelo qual todos os membros do grupo estão ali, né, reunidos, enfim. Então, a tarefa explícita de um grupo, por exemplo, é o aprendizado de matemática, né, pelas crianças. Ou é o aprendizado de uma dieta para pessoas que têm diabetes, ou, né, hipertensão, enfim. Há uma tarefa que é explícita, compartilhada por todo mundo. Mas, diante dessa tarefa nova, né, desse aprendizado, existe uma série de medos, ansiedades, jeito de ser dos membros em relação àquela tarefa.
lidar com essas ansiedades e medos, com essa relação que vai se estabelecendo no grupo, se constitui como uma tarefa subjetiva. Então, vocês lembram que eu desenhei para vocês um cone invertido? É como se, então, na base do cone aqui em cima, a parte mais visível, maior, fosse a tarefa explícita, né? Aquilo que está sendo falado. Mas lá embaixo, né, na outra extremidade do cone, existe um conteúdo que é latente, que é subjetivo, que está implícito, mas que também aparece quando o grupo se reúne para realizar essa tarefa. É aquilo que aparece nas relações entre as pessoas. São essas angústias, esses medos, ansiedades de cada um que são mobilizados pela realização da tarefa. Então, lembrar que para os grupos operativos não é só a tarefa explícita, mas que há um conteúdo ali, né, latente, que não é visível assim logo de cara, mas que também precisa ser trabalhado. Não adianta só trabalhar a tarefa explícita. Nós temos também que lidar com essas ansiedades, esses medos, né, que estão ali meio escondidos, né, debaixo do pano. Então, nós temos que trabalhar no grupo operativo tanto a tarefa explícita quanto a tarefa subjetiva, tá bom? Lá no exercício, vocês vão ver que uma das sugestões que eu dei de análise do filme é tentar ver lá, então, dos jovens ali, né, das crianças que se reúnem, qual a tarefa explícita que elas têm e qual a tarefa subjetiva. É uma das sugestões que eu dei para vocês de análise. Bom, então, a tarefa subjetiva envolve lidar com esses medos e ansiedades que aparecem diante de qualquer processo de aprendizado. Então, para o Pichon, todo grupo, quando se propõe a realizar uma tarefa, está se propondo a realizar algo novo, está se propondo a uma tarefa de aprendizado, né? O aprendizado, enfim, aí pode ser de várias coisas, pode ser de uma habilidade, de uma competência, de um conteúdo, mas está se propondo a um aprendizado. E para ele, toda situação de aprendizado envolve medo. Medo medo do desconhecido. Então, quando eu me proponho a fazer algo novo, eu tenho medo do que vai ser, né? Eu não tenho certeza de como as coisas vão acontecer. E eu também tenho medo de perder aquilo que eu já faço, né? Aquilo que, meio que assim, o que eu já tenho ganho. Então, só nessa leitura a gente já identifica tanto o medo do desconhecido quanto o medo de perder o que eu já tenho. Esses medos, eles vão despertar duas ansiedades. A ansiedade paranoica, que é o medo do desconhecido, do que vai vir, e a ansiedade depressiva, resultante desse medo de perder o que eu já tenho. Bom, então tá. Lembrando, então, que eu tenho a tarefa explícita e essa tarefa subjetiva, que é de lidar com essas ansiedades e medos que surgem diante do processo de mudança. Tá bom. O Pichon vai falar que existem 3 momentos do grupo. Um primeiro momento, que seria chamado momento de pré-tarefa, é quando o grupo está vivenciando uma situação de resistência à mudança. Então a tarefa está ali, a tarefa mobiliza ansiedades, todo mundo tem medo, né, de fato lidar com aquela tarefa ali, com aquele desafio, com aquela mudança. E aí o grupo entra num momento de pré-tarefa, que é de resistência à mudança. Tudo parece mais importante do que fazer, do que encarar de fato ali a tarefa que foi proposta no grupo. Então é como se o grupo funcionasse sempre fugindo da tarefa ou resistindo à mudança, colocando empecilhos, focalizando em outros assuntos que não tem nada a ver com a tarefa que foi proposta. Os membros não se engajam verdadeiramente no processo de mudança.
Esse momento de resistência à mudança é chamado de pré-tarefa. Quando o grupo consegue vencer essas ansiedades, né, consegue superar essas ansiedades e de fato se empenhar na tarefa proposta, enfrenta os medos e as ansiedades e se empenha na realização da tarefa, há um momento então, né, de grupo chamado tarefa. O grupo está lidando com esses medos e ansiedades a favor, né, da aquisição, do desenvolvimento de um novo aprendizado. E por fim, um terceiro momento do grupo seria o projeto, que aí é quando o grupo já começa a planejar o futuro, né, a pensar planos de como lidar com esse desafio, com esse aprendizado, né, a partir dali. Bom, é importante dizer, então, que no grupo operativo, na realização dessa tarefa, né, explícita e na tarefa subjetiva, os membros, eles passam a assumir alguns papéis, né? Esses papéis, eles vão ser resultantes, acho que tem aqui um outro. Esses papéis, eles vão ser resultantes tanto de características do próprio membro, né, de características dele, quanto também ele vai se ter influência do modo de funcionamento daquele grupo, da dinâmica, né, como diria Levin, da dinâmica daquele grupo, né, do funcionamento daquele grupo. Então, os papéis, né, quem vai assumir um papel, quem vai assumir o outro, vai depender muito das características do indivíduo em relação com as características da dinâmica do grupo. Então, é por isso que a gente fala que esses papéis emergem da verticalidade, ou seja, das características do indivíduo, do funcionamento individual, e da horizontalidade. Né? Então, a junção dessas características individuais com as características da dinâmica daquele grupo, horizontalidade. Então, quando a gente fala em verticalidade e horizontalidade, a gente está falando disso, da junção das características do indivíduo com a dinâmica, o modo de funcionamento daquele próprio grupo. Importante dizer, esses papéis no grupo, eles não costumam ser totalmente fixos, certo? Assim, que é a mesma pessoa que sempre vai assumir em todas as ocasiões o mesmo papel. Quando isso acontece, a gente vê que o grupo talvez não esteja funcionando muito bem. Por quê? Porque a ideia é que as pessoas num grupo operativo, né, com auxílio do terapeuta, de alguém que está muito atento a esses processos, né, que olha para isso com um olhar especialista, é que as pessoas recriem no momento do grupo, elas vivenciem, elas reelaborem esses papéis que elas vêm desempenhando em vários outros grupos sociais que elas já viveram. Então, a ideia é que nesse grupo operativo ela aprenda, né, uma nova maneira de lidar com as suas ansiedades e medos diante daquela tarefa, e isso então, né, possibilite aí o processo de mudança. Então pensa bem, se essa é a ideia, né, de reelaboração, de recriação, um sinal de que o grupo está funcionando bem é quando esses papéis, né, assumidos pelos membros, eles são voláteis, eles mudam. Então não é sempre a mesma pessoa que tem ali um papel estereotipado, né, é sempre ela que é o bode expiatório, é sempre ela que é o sabotador. A ideia é que no grupo haja, né, ocorra um momento de fato reelaborar isso, né? E que as vivências do grupo permitam aos membros, aos participantes, encontrarem uma nova maneira de lidar com esses medos e ansiedades que não esses papéis estereotipados que às vezes elas vinham desempenhando, especialmente na família, né?
no grupo social primário, né? Então, funcionando como porta-voz da família, na família, ou funcionando como bode expiatório na família. O grupo operativo, ele pretende, então, recriar, né, e reelaborar esses papéis muito estereotipados que a pessoa vinha desempenhando até então. Esse é, inclusive, um ponto que fomenta a discussão sobre se os grupos operativos são terapêuticos ou não, né? A gente viu uma definição que coloca os grupos operativos como uma modalidade à parte. É a classificação mais aceita, eu concordo com ela, mas os autores dos grupos operativos, eles dizem, olha, por mais que a função do grupo operativo não seja, né, estritamente terapêutica, quando a gente pensa que as pessoas estão aprendendo um jeito novo de lidar com as suas ansiedades diante de uma situação de aprendizado, diante de um desafio, será que ele não traz ganhos terapêuticos para os membros? Então, alguns autores vão dizer, olha, traz ganhos terapêuticos, a pessoa está aprendendo novas maneiras de se relacionar com essa tarefa que é difícil para ela, né? Com esses medos. Então, por isso que há uma discussão se os grupos operativos são terapêuticos, né? Bom, e por último, né, acho que vou relembrar com vocês os papéis descritos por Pichon. Então, os principais, né? A gente tem os papéis de líder, são 2, ok? Tem o líder da mudança e o líder da resistência. Eles são opostos. Então, o líder da mudança é aquele que meio que chama o grupo para a realização da tarefa. E aí, ele é aquele que motiva, vamos fazer, vai dar certo, gente, ó, a gente, né, precisamos fazer isso, vamos fazer assim, é o líder da mudança. O líder da resistência é o contrário. Eles funcionam, eles inclusive existem de uma forma para manter o equilíbrio no grupo. O líder da mudança, né, puxando aqui para a realização da tarefa, para promover a mudança. O líder da resistência é aquele que lidera um movimento ali no grupo de dizer, não é assim que as coisas funcionam, isso não vai dar certo, pera, então, vamos colocar o pé no chão. E, então, geralmente, esses dois polos opostos funcionam para dar equilíbrio para o grupo, porque às vezes, inclusive, o líder da mudança, ele propõe coisas que às vezes o grupo não está preparado, coisas que não condizem muito com a realidade. Às vezes o líder da mudança viaja muito. E o líder da resistência serve para dar aquela segurada, para olhar para as condições reais dos membros do grupo, para ver o que é possível, né? Então, ter esses dois líderes garante um certo equilíbrio para o processo grupal. O que acontece muitas vezes é que o líder da resistência, ele começa a agir não só como esse contraponto, né, de chamar a atenção para as condições reais do grupo, porque para o que realmente pode acontecer, mas ele começa a sabotar o grupo. Quando ele começa a sabotar, quando ele começa a de fato atrapalhar mesmo que o grupo avance no sentido de realizar a tarefa, no sentido de conseguir, né, iniciar o processo de mudança, quando ele começa a atrapalhar, ele assume o papel de sabotador. Então, o sabotador, ele vai fazendo tudo que esteja ao alcance dele para que o grupo dê errado, para que o grupo não realize a tarefa, para que não ocorra o processo de mudança. Então aí ele deixa de ser o líder da resistência, que, né, é super importante para manter o equilíbrio do grupo, e passa a ser o sabotador, aquele que de fato atrapalha o desenvolvimento do processo grupal, certo? Esse é o sabotador. Nós vamos ter também o bode expiatório, que é aquele que, assim, né, aquele que a pessoa que assume esse papel é como se ela
assumisse todos os males do grupo. Tudo que dá errado, aquela pessoa leva a culpa. Tudo. Então, assim, né, imaginem nos processos de grupo que vocês vivenciam, né, aquela pessoa que qualquer coisa que não tá dando certo no grupo, a culpa é dela. E às vezes esse processo é tão forte que, né, de culpabilização, assim, né, de, ele é um monstro, ele é por culpa dele que tudo dá errado. E às vezes esse processo é tão forte que a pessoa acaba sendo expulsa do grupo, né? Então, assim, aquela pessoa deixa de participar. E nesse caso, o grupo elege outro que vai ser o bode expiatório. Então, o grupo sempre tem um bode expiatório. E às vezes, quando ele é expulso do grupo, o grupo encontra outro, tá bom? E por último, o último papel importante é o de porta-voz. É aquela pessoa que geralmente então é um bom comunicador e expressa, né, aquilo que está mais implícito, que está mais subjetivo ali no grupo, né? Então ele verbaliza aquelas ansiedades, aquele conteúdo que está mais latente no grupo. Ele é o porta-voz, é ele quem conta, é ele quem verbaliza aquelas emoções, aquelas ideias que estão mais ali latentes no processo grupal. Bom, pessoal, eu acho que já falei bastante, mas eu espero que tenha sido útil. Me mandem dúvidas, conversem. Se vocês tiverem alguma dificuldade na realização da avaliação, vocês podem falar comigo. A ideia é que a gente converse sobre isso mesmo até a data de entrega. E é isso. Um abraço, até mais, viu?